Bom dia, crianças! Mais um dia de aula e hoje a nossa aula será sobre língua portuguesa e o título é Leitura com focalização, texto informativo. Então, vocês vão anotar no caderno a data de hoje, 23 de junho de 2020, pulando linha e anotem lá o título que eu acabei de ler, tá bem? Leitura com focalização. Então, como será essa leitura? Nós vamos colocar a nossa atenção em assuntos específicos, que já nós vamos ver quais são. E quem vai nos ajudar nessa leitura? Um texto informativo. Então, vocês se lembram do que é texto informativo? É aquele texto que nos traz informação, como o próprio nome diz, sobre algo, tá bem? Então, o texto que nós vamos ler vai nos trazer informações sobre o quê? Então, vamos lá. Ah lá, o texto está aqui. Queimada. Então, queimada é um jogo, uma brincadeira, certo? Então, esse texto aqui, ele não tem tanto um caráter de ensinar a brincar de queimada. Ele não tem um caráter instrucional, né? Instrucional. Mas ele é mais voltado para nos falar sobre a queimada. Não tem tanto passo a passo. Então, por isso que eu coloquei como informativo, que ele nos traz talvez alguma curiosidade sobre a queimada, tá certo? Eu acho que todo mundo já brincou de queimada. Então, vamos ver como é que esse jogo acontece e quais são as informações que esse texto nos traz sobre a queimada. Então, eu vou apontando e vocês vão acompanhando a leitura. Queimada. Jogo com várias crianças que se dividem em duas equipes em um espaço grande. O objetivo do jogo é acertar a bola com as mãos no jogador da equipe adversária. A equipe que tiver o maior número de jogadores sem serem acertados com a bola será a vencedora. Então, resumidamente, tem aqui o jogo da queimada, né? Então, são informações de como esse jogo acontece, enfim. Agora, onde é o nosso foco nesse texto? Vocês perceberam que durante a leitura da professora, tem umas palavras grifadas, né? Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, ó. Crianças está grifada, a palavra dividem em, a palavra grande, depois tem com, depois a outra, sem, serem, aqui com de novo, né? Grifei novamente, não precisava, mas enfim. E por último, vencedora. Então, deixa eu fazer assim, vamos ver. Sim. Assim, estão vendo, ó? Estão grifadas as palavrinhas lá, ó. Crianças dividem em grande, com, sem, serem e vencedora. Então, essas palavras que estão grifadas, que serão o nosso foco. E a minha pergunta para vocês é: o que será? Aqui, ó, tá até escrito aqui. O que as palavras grifadas têm em comum? Então, o que será que elas têm de parecido, essas palavras? Crianças dividem em grande, com, sem, serem,
vencedora. Vocês percebem algum som em comum nessas palavras? Alguém conseguiu notar isso? Conseguiram? Quem disse o som nasal acertou. Então, o que é que essas palavras têm em comum? O som nasal. Crianças, olha, esse texto da queimada, vocês devem copiar no caderno, tá bem? Com bastante capricho e organização. Por que estou dizendo isso? Porque ele vai servir para a tarefa. E se você não fizer uma cópia bem feita, você depois não vai conseguir fazer a tarefa, tá? Então, para ajudá-los nisso, estou mostrando o texto aqui no vídeo, mas depois eu vou enviar no grupo somente a foto do texto, que eu acredito que vai ajudar mais para depois vocês passarem para o caderno, tá? Então lembrem-se, esse texto precisa estar no caderno, a cópia do texto, porque posteriormente vão usá-lo na tarefa, tá? Então, dando sequência na nossa aula, aí vocês também vão pular linha do texto e vão copiar a perguntinha. O que as palavras grifadas têm em comum, que nós acabamos de ver? O som nasal. Então, eu vou anotar lá no meu caderno, pulando linha, o som nasal. É o que aparece em todas elas, o som nasal, certo? Bom, mas será que o som nasal, nessas palavras, ele foi marcado da mesma maneira? Como será que a gente poderia classificar essas palavras de acordo com o som nasal? Será que o som nasal de crianças foi marcado da mesma forma que na palavra sem? Ó, é que a palavra crianças eu precisei dividir porque minha linha acabou. Olha, crianças. Vejam lá novamente. Crianças. Agora a palavra sem. Ó, sem. Será que foi marcado da mesma maneira o som nasal? Não, muito bem, não foi marcado da mesma maneira. E então, nós podemos classificar essas palavras de acordo com a maneira que o som nasal foi marcado nessas palavras. Então, agora, vocês vão pular linha da resposta lá da perguntinha, vão pular linha e nós vamos passar para uma outra parte da aula. Nós vamos então classificar essas palavras de acordo com o som nasal delas. Então, olha, vamos voltar lá no texto. Crianças, estão vendo lá? Crianças, grande, vencedora. Aonde aparece o som nasal delas? No meio da palavra, não é? Tô colocando aqui, ó. Crianças, no meio. Grande, também no meio. Vencedora, também no meio. Então, e as outras, Pro? Vamos ver as outras. Dividem no final. Em, né? Só tem uma palavrinha bem curtinha. Em, vamos ver aqui o outro. Com, sem, serem. Então, essas que eu acabei de dizer, o som nasal está no final. E como que foi marcado o som no final? Olha, dividem, olha o M. Em, olha o M. Sem, o M de novo.
serem, o M de novo. Com, o M de novo. Então, a que conclusão a gente chega? Que quando o som nasal aparece no final da palavra, ele sempre será marcado com M, de macaco, de Maria, certo? E quando ele aparece no meio, Pro? Aí no meio nós temos que olhar. Se na frente do som nasal aparecer P de pato ou B de bola, a gente marca M de Maria. Se não acontecer isso, é o N do navio. Vamos voltar novamente na criança. Crianças. Olha lá, na frente do som nasal, ó, aqui tá o som nasal. Som nasal. Na frente dele, quem veio? O C cedilha. Então, não posso pôr M do macaco. Tenho que colocar N do navio. Olha a outra palavrinha aqui, ó, vencedora. Vencedora. Ó, o vem aqui, ó, vem. Som nasal está aqui. Na frente, apareceu P de pato ou B de bola? Não, apareceu C. Então, o meu som nasal eu tenho que marcar com N do navio. Lembram-se disso? Então, agora nós vamos classificar as palavras de acordo com a forma que o som nasal foi marcado nelas. Então, por isso que eu anotei aqui, ó. Som nasal final. Então, quais são as palavras que têm o som nasal no final? Que nós vimos lá no texto. O dividem. Dividem. Em. Eu coloquei na linha de baixo. Se você tiver espaço, você pode ir colocando traço para separar as palavras e vai anotando. A outra, que tem o som nasal no final. Com. Depois, sem. Depois, serem. Então, são essas que o som nasal aparece no final. E este som, como ele é marcado? Com M, tá? Então, vamos anotar isso também. Som nasal marcado no final com, por aqui, ó, entre aspas, para chamar atenção, M. Então, sempre que eu quero marcar o som nasal em uma palavra e esse som estiver no final dela, é sempre com M. Não existe palavra na língua portuguesa com som nasal no final que termine com N de navio, a não ser nomes de pessoas, marcas, né, de loja, de roupa, nome de mercado. Então, sendo nome de alguma coisa, o som nasal apareceu no final, você pode marcar com N, certo? N do navio. Mas sem ser nome de qualquer coisa, e esse som nasal apareceu no final, precisa ser obrigatoriamente o M do macaco, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro com os exemplos que nós anotamos, ó, o dividem, o em, com, sem, serem. Depois do serem, a gente põe um pontinho aqui, tá? Então, som nasal marcado no final com M. Muito bem. Vou encerrar esse vídeo aqui, vou para o próximo e a gente continua com a aula.